começando a nossa aula número 5, né, de microprocessadores e microcontroladores. É uma grande satisfação de dar sequência aí à nossa aula, que na última semana, né, nós trabalhamos com alguns assuntos relacionados ainda à parte de programação, citamos aí alguns exemplos em linguagem C, né? Então a gente falou um pouquinho sobre uma estrutura que agora vai fazer mais sentido, né? Na sequência que a gente vai trabalhar. Muito bem. Na aula de hoje, pessoal, dando aí toda a atenção relacionada agora, né, à parte de periféricos, nós vamos falar um pouquinho sobre portas digitais, tanto entradas quanto saídas, né? Que aqui nós chamamos de I/Os. Então, é muito comum que você venha a ler algum conteúdo, algum tema relacionado, e no texto, o autor, ele simplesmente ele diz assim, são I/Os, né? Existem outros termos também, que daí eu já vou explicar mais adiante para vocês, que sintetizam os I/Os, né? Seriam terminais ou pinos, né? De uso geral, né? De general purpose, né? Que no caso seria o uso geral, né? GPIO, né? O GPIO, né? Que a gente conhece, mas esse I/O, ele sempre vai existir. Então, quando a gente falar I/O, né, ou simplesmente GPIO, estaremos falando sobre terminais, né, do microcontrolador. E esses terminais, eles têm propriedades muito interessantes, que nós vamos mostrar aqui nas aulas, né? Já falamos um pouquinho a respeito e vamos continuar em todas as aulas dando esse significado aqui no tema dos microcontroladores, né? Que esses terminais, né, que o componente tem, eles, na maior parte deles, eles desempenham duas ou mais funções, né? E você pode escolher uma delas, né, quando você vai utilizar o terminal. Então, quando chegar lá no exemplo, eu mostro para vocês e explico com mais detalhes, tá? Então, estou fazendo só um overview do que nós vamos ver aí mais à frente, tá? Então, aquela pergunta inicial, simplesmente para a gente tentar motivá-los ali, né? Provocar aquela curiosidade, né? Você conhece os periféricos de entradas e saídas, né? De I/O, de um microcontrolador? Muito bem, então a gente vai começar, né, na aula de hoje falando a respeito disso. O assunto não se conclui em apenas uma aula, tá? A gente sempre vai trazer nas próximas aulas mais coisas, né? Que é um assunto bastante amplo e como nós não falamos especificamente de um único microcontrolador aqui, a gente traz sempre uma visão mais aberta, né? Para que vocês possam escolher aquele que melhor se adequa, né? Então, a gente fala ali de um microcontrolador de 8 bits, tá? Vamos falar um pouquinho do PIC, de repente um pouquinho do microcontrolador que vem na plataforma Arduino, vocês têm no livro de vocês aí, né? Então, mantendo aí um alinhamento com o livro, né? Você vê muita coisa sobre o Arduino, porque é uma plataforma, né, didática que usa um dado microcontrolador lá, um Atmel, alguma coisa assim, né? Então, muitas pessoas utilizam. Eu uso um microcontrolador um pouco mais moderno, que tem ali 32 bits, tem lá o ESP32, tem o STM32, F400 e alguma coisa, né? Aqui a gente trabalha com 407. Então, é sempre nessa linha. Vocês devem ter percebido já, na quinta semana, já é possível que vocês tenham notado que nós não adotamos um único microcontrolador. Tá? Eu acho que isso é muito bom, porque não existe só uma solução. Você tem que ter essa amplitude de conhecimento mesmo para você sair, né, para o mercado, escolhendo aquele que melhor se adequa à sua necessidade. Então, a meta da nossa aula de hoje é conhecer as tecnologias que estão envolvidas ali nas portas digitais desse dispositivo. Então, vale a pena repetir, portas digitais, tá? Sabendo que nós temos portas analógicas também, mas hoje nós não iremos explorar esse conceito. Nós vamos trabalhar apenas com as digitais, que com elas nós podemos fazer muitas coisas legais aí no microcontrolador. Então, também vamos falar um pouquinho sobre o conceito de interrupções, tá? Isso aí já é mais para o final da nossa aula de hoje. Então, acompanhe até o final, não percam nenhum detalhe, tá? Em caso de dúvidas, sinalizem para a nossa equipe que a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Muito bem. Começando aí pelas saídas digitais, né? Quando a gente pensa em saída digital, tem sempre aquela ideia, né, de ligar uma lâmpada, né, irresistível, né?
você vai programar um microcontrolador, eu preciso acender um LED, eu preciso fazer alguma coisa piscar, né? Então, é algo comum, é algo normal, acontece com todo mundo. A gente quer sempre testar, né, o nosso programa, e quando você vê que o seu programa está dentro de uma caixinha preta ali, né, algo que você escreveu, e está produzindo um resultado de acender um LED, aquilo parece tão maravilhoso, assim, que é incrível, né? Então a gente fala assim, nossa, fui eu que fiz, né? Eu sou o pai desse programa, eu sou uma pessoa que fez algo piscar, né? Eu não estou debochando, não, estou falando sério, é emocionante mesmo. Quando a gente faz isso pela primeira vez, né, é muito legal. Vocês que nunca talvez fizeram, talvez alguns de vocês já tenham feito grandes programas, grandes projetos, né? Mas alguns de vocês talvez nunca tenham feito, e vão fazer aí algum dia algum projeto mais sofisticado, talvez envolva uma comunicação de dados, né? Você vai, por exemplo, enviar um pacote de dados de um computador para um microcontrolador, né? E ele vai entender aquele pacote que você escreveu, no protocolo que você criou, né? E aí ele vai tomar uma decisão com base naquilo, ele vai controlar algum dispositivo. Então, se vocês forem olhar aquele vídeo que eu compartilhei, né, com vocês lá, em que eu fiz um controle de temperatura utilizando o STM32F407, vocês vão perceber que eu envio dados a partir de comunicação Bluetooth, né? Então, sobre um protocolo de comunicação que utiliza o Bluetooth, né? Então, naquele caso, eu estou usando um protocolo que eu escrevi. Eu não estou falando assim, eu estou usando ali alguma tecnologia pronta. Não, foi escrito o protocolo. Então, cada bit que chega lá do outro lado, né, ele vai abrir, vai olhar para esse bit e vai comparar, né, para saber se aquele bit corresponde a um determinado valor e vai colocar numa fila para formar uma palavra, que essa palavra, então, vai ser testada. E aí, em função do comando que você enviou, ele vai fazer alguma coisa. Então, no caso ali, você tem que enviar parâmetros, né? Lá é um controlador de temperatura com ação de controle proporcional integral derivativo, né? Então, eu tenho que enviar, além das constantes Kp, Ki, Kd, eu também preciso enviar informações como, por exemplo, o set point. Qual é o set point? Né? Então, ele precisa tentar estabilizar naquele set point. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando você faz um projeto assim, você fica muito satisfeito de que aquilo funciona, né? Enquanto não põe para rodar, você acha que aquilo ali jamais vai funcionar. E funciona, tá, pessoal? Então, é muito legal. O que a gente vê no mercado, né, em termos de eletrônicos microcontrolados, que a gente utiliza com muita frequência, seja uma simples calculadora, seja um HD externo que você utiliza, seja o seu próprio computador, seu smartphone, né, o equipamento que está lá no controlador do portão eletrônico da sua casa, todos eles têm microcontroladores e eles acionam alguma coisa, né? Eu coloquei o exemplo aqui de uma saída digital com o exemplo de uma lâmpada que acende ali, né, uma sinalização. Mas quando você aperta o botão de um controle remoto, né, para abrir o portão da sua casa, do seu prédio, né, o que está acontecendo ali? Você está enviando um sinal codificado, né, lá no motor, junto com o motor ali do portão, vai ter ali uma placa com um microcontrolador e existe um firmware, né, existe um programa embarcado lá dentro no microcontrolador que ele interpreta o sinal que está chegando. E como que ele interpreta? Existe um rádio que capta a frequência da portadora do seu controle. São compatíveis, eles têm a mesma frequência, né? Então, aquele rádio está sintonizado numa dada frequência. Então, por exemplo, 2.4 GHz, por exemplo, né? Então, ele tem aí uma onda, um sinal, com um dado comprimento de onda, com uma dada frequência, e o seu receptor que está lá no portão, ele está sintonizado naquela frequência. Quando você aperta o botão do controle que emite aquela frequência sintonizada e emite um código, então o portão ele executa uma tarefa. Então, como que ele executa isso? É o microcontrolador que entende. Aquele código que foi enviado corresponde a um comando de ligar. Então, ele vai, por exemplo, acionar um relé. E esse relé, então, comuta, né, a tensão, né, que é usada para alimentar o motor, que aciona
né, aquele portão. Então, nesse sentido, é que a gente utiliza saídas digitais, né, quando a gente precisa atuar em alguma coisa, né? Lembrando que a automação, quando a gente fala de automação, seja ela industrial, residencial, né? Normalmente esses ambientes trabalham com sensores, dispositivos considerados sensores, né? Dispositivos considerados controladores, né? Que é o microcontrolador e seus periféricos ali, e tem os dispositivos atuadores. Então, se você tem uma trava elétrica, você envia um comando pelo seu smartphone, via Wi-Fi, Bluetooth, não sei o que você vai usar. Você envia um comando, né? E um outro microcontrolador lá do seu portão eletrônico recebe esse sinal, decodifica isso e entende que é para abrir a trava, ele vai abrir a trava. Então, quando a gente aciona alguma coisa, quando a gente liga uma lâmpada, quando a gente liga um aquecedor, quando a gente liga um portão eletrônico, quando a gente liga um solenoide, quando a gente liga qualquer coisa, a gente está usando a saída, tá ok? Então, esse ato de atuar, de ligar alguma coisa, vem da saída digital. Então, são saídas digitais em ação nesse momento, tá? Então, só para ficar bem significado na cabeça de vocês. Eu estou falando do O, de output, né? Agora, quando eu falo de entrada digital, é diferente, né? A entrada digital é tudo que você pode considerar algo que escreve no microcontrolador, tá? Eu estou imputando no microcontrolador. Olha só, imputar, input, né? No termo do inglês, né? Input, entrada, né? Então, eu estou dando uma entrada aqui nesse a partir de um controle remoto, né? Então a gente vê um controle remoto na mão de uma pessoa e ele está direcionando isso daí para o televisor para realizar algum tipo de tarefa, né? Fazer ali, por exemplo, uma troca de canal, aumento, diminuição de volume, né? Tá desligando ou ligando. Então, cada botão desse corresponde a um código, né? Então, o controle ele é um dispositivo que trabalha em simplex, né? É uma tecnologia que funciona assim. Ele vai enviar, mas ele não vai receber nada, ele só vai enviar, tá? Ele utiliza um hardware baseado em um emissor de luz, né? Ele é fotorreflexivo, ele tem um LED que envia pisca-pisca ali de LED, né? Ele envia o sinal, pulsos de luz, né? Infravermelho. E esse sinal é captado pelo televisor, né? Salvo aqueles controles que são conectados via Bluetooth, entre outras tecnologias, né? Mas esses tradicionais, que tem um LEDzinho lá na ponta, é um LED infravermelho, né? Então, quando você aperta o botão do controle remoto, você está comutando, né, algum ponto de uma matriz de terminais que o seu microcontrolador do controle já interpreta, ele é feito para isso. Ele interpreta que botão que é, e para cada botão que você aperta, ele emite um trem de pulsos, ele emite um código. E o seu aparelho de TV do outro lado, ele tem um fotodetector, ele tem um circuito capaz de detectar esses sinais de infravermelho que o seu controle enviou, né? Então, ele envia apenas, não recebe nada, né? O controle remoto não recebe dados, a menos que seja um controle remoto especial, mas normalmente os controles tradicionais só enviam, né? O televisor só recebe, o televisor também não te devolve nada para o controle, né? Nesse caso, a comunicação entre os dois, não é multicast, né? Então, quando você envia o sinal do seu controle para a TV precisa fazer uma varredura, ela precisa estar fazendo a leitura o tempo todo do fotodetector, o tempo todo. Então, tem que ter uma rotina no microcontrolador da TV que prevê uma leitura dos sinais que estão sendo imputados lá no sensor da TV. Porque se alguma pessoa apontar o controle e apertar, ela tem que ser rápida o suficiente para detectar o trem de pulsos, né, que acabou de entrar, e entender o que significa isso. Se, por exemplo, corresponde a ligar, a TV tem que ligar, ele vai acionar ali o circuito da fonte de alimentação dos circuitos da TV que precisam ser acionados. Ela já está previamente alimentada, né? Se ela não estivesse ligada, o controle remoto não conseguiria conversar com ela, né? Não conseguiria ser detectado por ela, né? Então, quando você põe a tomada da televisão, né, ela já fica numa posição em stand-by. Ela tem já um consumo de energia, mesmo não aparecendo nada ali.
ela está alimentando o circuito lógico, ela alimentou a fonte de alimentação dela, produziu as tensões que ela precisa produzir, e o microcontrolador dela já está alimentado e rodando o programinha lá. Nesse programa está dizendo o tempo todo, leia, né, os dados do sensor, do fotodetector, que em alguns casos é um fototransistor, assim por diante. Então ele vai ficar lendo ali os dados de entrada que correspondem à detecção de luz infravermelho pelo fotodetector da TV, né? Então ela recebe a luz do controle, decodifica aqueles pulsos, né? Aqueles ligas e desligas correspondem a um código. Então o código pode ser assim: ligue, desligue, aumenta o volume, diminui o volume. Cada código desse corresponde a uma ação que você pressiona no botão ali. São diferentes. Então são vários canais, né, diferentes que esse seu programinha tem que ter. Enfim, a TV faz essa varredura o tempo todo, interpreta e direciona as ações, tá? Então, tem muita coisa que usa sinais digitais, não é só o controle remoto da TV. Estou usando isso aqui como exemplo para fazer sentido aí com a aula e o livro de vocês, tá? Mas assim, digital, tudo aquilo que é digital, só para a gente lembrar, é discreto. Discreto significa 0 e 1 apenas. Então eu posso colocar um botão, apertar esse botão, né, de um circuito, eu ponho ali um microcontrolador, ponho ali um botãozinho, você pressiona, né, e faz alguma coisa. Tirou o dedo, faz outra coisa. Ou pressiona e fica fazendo o tempo todo. Então, isso vai depender aí do seu programa, tá? Então, uma condição importante de ser analisada é que nós temos, nesse caso, o mapeamento de terminais do nosso microcontrolador. Ele tem um terminal físico. Se você pegar o datasheet, né, eu acredito que vocês pediram alguma coisa sobre datasheet e registradores, né, para a gente falar, né, vou tentar conseguir um tempinho no final da aula, para a gente falar um pouquinho sobre isso daí, né. Muito bem. Então, no datasheet de um microcontrolador, tem uma coisa chamada pin-out. Já vamos chegar ali, já, mais à frente. Esse pin-out, ele nos dá uma informação importante. Ele nos dá quais são os números dos terminais, né, dos pinos, assim, por dizer, né, desse encapsulamento, né, porque o encapsulamento que você vê ali, a caixinha do microcontrolador, a caixinha preta que ele está ali, ele é um encapsulamento apenas, um encapsulamento comercial, né, industrial, que existe para microcontroladores ou para qualquer outro componente que precise ser daquele tamanho. Então, não é exclusividade do PIC 18F4550, aquele microcontrolador lá de 40 pinos, né? Não, pode ser outro, pode ser um circuito digital qualquer, né? A empresa usar aquele mesmo DIP40, 300 milésimos de polegada. Então, isso daí não é uma exclusividade do microcontrolador, tá? Então, ele é apenas uma caixinha preta ali, né? Uma caixinha que tem o microcontrolador lá dentro, né? O chip, o die dele, né? Nós falamos assim, o die dele, né? O chip, ele tem um microcontrolador fundido ali, né? Numa pastilha de silício. Então, o circuito do microcontrolador tem várias coisas ali, né? Que a gente já viu, né? No diagrama de blocos de um microcontrolador, né? E aí, esse diagrama de blocos, lá dentro, ele se interliga com terminais físicos. Então, eu tenho ali o terminal físico 40, 39, 38, 37. E o que é cada um desses terminais? Se você pegar ali, por exemplo, tem lá os bits, né? Bit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, eu posso ter um bit associado a cada um desses caras, cada um desses terminais, que eu vou analisar esse bit. O que está acontecendo? Ele está em 1 ou está em 0? Né? Lembra desculpe, eu ia falar ladder. Lembra do assembly, né? O assembly está lá. Bit test file, skip if, clear. Né? Então, aquele comando em assembly queria dizer o seguinte, teste aquele bit, né? E veja se ele está com 0. Então, justamente isso a gente vai ter que correlacionar a partir de agora. Uma conexão física do microcontrolador, ele está interligado internamente com um bit, um dado bit. A gente tem que entender isso para testar esse bit, tá? Então, faz todo sentido agora falar sobre registradores, né? Mais à frente. Muito bem. E aí, o que nós temos? Nós temos alguns comandos que permitem que ocorra a leitura e a escrita na memória. Tá? Então, eu preciso habilitar alguns
terminais, né, internos, alguns contatos internos devem ser habilitados para que eu possa realizar ali o acesso à memória, tá? Então, isso aí é uma tecnologia que existe na maior parte dos microcontroladores, né? Então, está interligado ali o estado, voltando aqui, ó, o estado de bit, número, o bit número 76, alguma coisa ali, né? Qualquer bit desse aí que você queira olhar, nada mais é do que uma posição de memória, né? Então, aqui tem um diagrama que mostra, né, que nesse caso ali está realizando, de repente, uma estrutura de memória, né, que tem que ser lida ou escrita nela, né? E a maneira como você controla isso, se você quer ler ou escrever, então é intercalado ali os contatos, né, que nós temos ali. Tá vendo que tem um contato vindo de um terminal externo, né, que está apontando para a leitura, e da leitura vai para um bit de uma porta X qualquer, né? Ao mesmo tempo eu tenho um bit de direção, né, que é aplicado ali. Então, aqui fica um pouco, talvez, difícil de entender para quem não leu o material do livro, tá? É bom que vocês leiam para ficar mais fácil, mas a interface com a memória do microcontrolador é feita assim. Eu tenho que ligar e desligar caminhos internos para poder chegar no resultado que eu quero. Eu tenho que ter um conhecimento de como é estruturada a memória do meu microcontrolador, porque ele tem espaço para armazenar dados, né? E será que eu estou sabendo fazer isso? Então, aí que está, né? Bom, aqui foi como eu comentei sobre os pinouts, né? Nós temos pinouts, né? Que são, quando eu falar pinout para vocês, é um diagrama, tá? Que ele mostra para nós os terminais do microcontrolador. Nesse caso aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver o meu mouse. Beleza, estão vendo o meu mouse, né? É apenas um delay aqui de espaço, mas é isso aí. Esse que eu estou mostrando agora para vocês é o ESP32. Esse microcontrolador é esse que eu estou passando o mouse aqui, ó. Tá? Isso aqui é um microcontrolador. O resto que está aqui tem circuitos para você fazer testes aí nessa plaquinha, né? Inclusive, tem um chip aqui para fazer a comunicação serial, né, com o computador. Então, esse chip aqui, ele tem embarcado nele a tecnologia Wi-Fi e tecnologia Bluetooth já, nativas, tá? Então, só que aí a comunicação serial, que é aquela que você vai usar para gravar nele as configurações e tudo mais, ela precisa de um transceiver. Transceiver é como se fosse um transceptor, em português. Transceptor é aquilo que pode falar, também pode ouvir, um full duplex, né? Então, eu posso enviar e receber dados simultaneamente, por exemplo, tá? Então, eu tenho essa estrutura aqui nesse microcontrolador, tá? Que é um microcontrolador de 32 bits. Então, veja aqui, ó, o que é importante para nós do pinout. Tá? O pinout, ele, como eu disse, ele tem o nome dos terminais, né? Tem o número deles, né? E tem os nomes. Observe que a maior parte deles, ó, quase que 100%, né, dos terminais, tem mais de duas funções. Ó. Duas ou mais funções. E eu posso escolher aquela que eu quero. Veja que aqui começa a falar sobre aquele item que eu comentei antes. Tá? GPIO alguma coisa, tem um número daí, né? Nesse caso aqui, GPIO 36. Né? Então, essa GPIO, General Purpose I/O, né? Então, eu tenho aqui entradas e saídas de uso geral, né? Nesse caso, todos os terminais que tiver GPIO, eles têm uso geral. Se você olhar aqui, ó, então quase todos os terminais têm essa tecnologia, né? Você pode usar ele, eu quero usar para acender um LED, quero botar um botão, você consegue, né? Porque é um terminal de entrada ou saída, você define lá o que você quer. Olha que interessante, aqui no pino 5, está falando que tem um ADC underline 0. No pino 19, né? Desculpa, no pino 8, né? No pino 5 tem ADC 1, no pino 8 tem ADC 1 underline 3, já é outro ADC. Então, quando você fala de analógica, é uma outra história, tá? Eu posso estar falando de entrada analógica e também de saída analógica, tá? Então, aqui não é o caso, né? Mas é só para a gente entender que, de acordo com o terminal, você vai ver as funções que ele tem para você utilizar, tá? Mesma coisa aqui.
Lembrando que esses dois aqui não são os microcontroladores. Esses dois aqui são, né, as interfaces de desenvolvimento, né, que a gente utiliza para estudar esse microcontrolador, né? Por isso tem algum hardware aqui para isso. Aqui é um exemplo do Arduino Uno. O Arduino Uno ele tem um microcontrolador da Atmel, né? E ele tem várias versões de Arduino, né? A gente fala muito disso aqui porque ele é bastante popular, bastante acessível, né? Então, nós temos aqui, ó, uma plataforminha, que é a plataforma dele, o microcontrolador efetivamente aqui, né? Ele também tem um chip de comunicação, a fonte de alimentação, ela entra aqui, tem um regulador de tensão, né? Tem aqui um oscilador cristal e vários componentes aí. E aí nós temos que esse microcontrolador, ele tem terminais de entradas e saídas, ele tem seus próprios I/Os, né? Como está mapeado isso na placa do Arduino? Né? Porque a pessoa não vai pegar do microcontrolador, vai pegar da placa, né? Então ele tem ali uma alimentação já definida, né? Como ele já está sendo alimentado por aqui, mas ele fornece também alimentação externa para você poder alimentar interfaces, né? Ou módulos que você vem associar ao seu microcontrolador. Então nós temos aqui, nesse caso, 3,3 volts, 5 volts e também os GNDs, né? Tem aqui uma tensão de entrada, né? E o reset. Tá? Então, aqui embaixo a gente começa a ver alguns nomes também parecidos, ó, ADC0, ADC1, ADC2, ADC3, SDA, SCL, a gente tem aqui terminais de comunicação de alguns protocolos, né? Então, a gente tem ali o I2C, por exemplo, né, que tem alguns comandos assim, né? Então, você vai fazer uma programação, precisa colocar um I2C no seu projeto, né? Então, você pode utilizar um desse aqui que ele vai atender você, ó, né? Tem o terminais de comunicação, né? Então, a gente tem um recurso chamado o USART, a gente vai falar mais adiante, e o ART. Esses dois recursos são utilizados para a comunicação de dados, né? Então, tem uma interface assíncrona, no caso, nós temos a USART, né? E a UART, né? E temos a interface que ela é síncrona, né? Então, são fundamentos aí de comunicações, né? Que a gente tem que entender para poder falar sobre isso. Então, é um assunto para uma outra aula. Então, a UART ou a USART, dependendo do microcontrolador que você vai utilizar, você precisa habilitar ela, configurar ela, e aí sim você pode começar a desempenhar suas habilidades ali de troca de dados, tá? Entre dispositivos. Então, isso aí está dentro do microcontrolador, tá, pessoal? Então, o Arduino ainda tem aqui os terminais, né, com, no caso, PWM, né? PWM é modulação por largura de pulso, não sei se vocês já viram isso daí, né? É uma modulação que corresponde a você ligar, né? Você tem aqui o estado lógico zero, nível lógico zero, você vai lá e liga, né, alguma coisa, e ela fica ligada, né? Durante um período, um ciclo, porque você precisa definir, no caso de projetos com microcontroladores, uma frequência, um divisor de frequência. Nós temos o prescaler, postscaler, assim por diante. Então, o microcontrolador está utilizando, por exemplo, um cristal. Aqui na figura dá para ver. Esse aqui é o exemplo de um cristal, parece muito com um cristal, né? Então, vamos considerar que seja um cristal de 4 MHz. E esse cristal está intimamente ligado aqui com os terminais do microcontrolador. O que acontece? Ele oscila 4 MHz, ok? Porém, o microcontrolador internamente, ele pode trabalhar com uma divisão de 4, né? Então, se tem 4 MHz lá fora, internamente ele vai processar 1 MHz. Não é mesmo? Só que eu quero trabalhar com uma frequência menor. No PWM, a gente não trabalha com megahertz, tá? Até existe coisa que usa megahertz, mas a gente não vai fazer isso. Nós vamos trabalhar com kilohertz. Kilohertz na faixa de 100 kHz, né? Um pouco mais do que isso, mas nada assim tão grande, né? Então, para que serve isso? Eu consigo, através de um divisor de frequência, um prescaler, postscaler, assim por diante, consigo pegar esse 1 MHz e dividir ele várias vezes até chegar num valor que eu queira, que seja interessante para mim, que tenha ali o valor que eu preciso, né, para colocar
no meu circuito, né, no meu projeto, né? Então, o PWM, ele consiste em ligar e desligar dentro de um intervalo de tempo, tá? Então, a gente tem ali alguma coisa em torno de 1 milissegundo, por exemplo. Faz de conta assim que é 1 kHz, né? Eu tenho 1 milissegundo aqui, e dentro desse 1 milissegundo, eu posso ficar, por exemplo, 50% do tempo ligado, 50% desligado, né? E aí vamos pensar que o motor está girando a 50% de rotação, 60% de rotação. E aí, nesse momento, por algum motivo, eu preciso acelerar esse motor. Então, ao invés de ligar e desligar milhares de vezes por segundo, digamos aí em 100 kHz, né? 50% ali de condução de potência, ele vai aumentando um pouco mais, vai fechando, vai diminuindo, vai aumentando, vai diminuindo. Então, ele modula quem? Modula a razão cíclica, que nós chamamos de Duty Cycle. Então, o PWM serve para isso. Dá para fazer uma aula só disso, tá, pessoal? Para vocês entenderem o que é PWM, caso vocês queiram, né? Então, só uma dica aí, se vocês quiserem, sinalizem aí para a mediação. A mediação vai me passar. Ó, professor, tem um mínimo aí de alunos que está pedindo por esse vídeo. Eu faço um vídeo de PWM para vocês. E mostro funcionando na bancada com osciloscópio ou PWM, tá? Feito em linguagem C, em Python, tá? A gente faz isso aí para vocês verem, tá? Que eu tenho tudo pronto aqui já. Tá? Então, é bem tranquilo. Na verdade, é MicroPython, tá? Então, o PWM é muito útil para você conseguir controlar motor, tá? Você tem motor de corrente contínua. Quem aqui já fez uma esteira? Fez uma esteira em casa, aquela esteira com motorzinho de corrente contínua, aquela esteirinha de transportar as coisas, e aí você começou a colocar peso ali, e a esteira começou a ficar fraca, né? Então, você só ligava a esteira, deixava ligada, né? Agora não, você vai colocar o quê? Um determinado controle, né? Colocar uma ponte H, por exemplo, né? Ou algo nesse sentido, para você manter ali um controle sobre a bobina, né? Sobre a magnetização ali desse motor. Então, você precisa controlar a potência entregue para esse motor. Então, se ele começa a perder desempenho, eu tenho que colocar um pouquinho, tenho que compensar um pouco mais aquilo ali, para que ele possa manter uma constância de velocidade, né? Eu já automatizei processo físico real mesmo na indústria, que transportava caixas, né? Então, eram caixas que eram separadas por tipos diferentes. Então, existia uma máquina que empilhava automaticamente essas caixas, mas as esteiras que traziam essas caixas precisava contar quantas caixas haviam passado, e ela fechava um determinado lote. Então, haviam 2 esteiras concorrentes, né, e apenas uma esteira de entrada no setor de armazenamento. Então, os sensores tinham que contar o número de caixas que passavam. Só que haviam caixas que eram fechadas e caixas que eram vazadas. E aí o sensor se perde nesse momento. Então, você tem que fazer regras no programa para que o seu microcontrolador possa entender que está passando uma caixa, contar essa caixa, né? Então, esses são detalhes que a gente consegue trazer aqui para vocês, né, da prática do mundo real, físico, né, onde eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, e a gente vê isso acontecendo, né, problemas que não vão acontecer aí nos livros. Então, esse tipo de aplicação do PWM em motion, né, na automação a gente chama de motion, tá? Escreve motion do inglês, né, motion. Então, essa área de motion, ela utiliza muito o PWM, tá? A modulação por largura de pulso. Então, eu tenho um pulso aqui, né, se eu tenho tempo de 1 milissegundo de período, dentro desse 1 milissegundo, de 0 a 100% dele, eu posso modular o tempo que eu mantenho ligado, né? Então, isso aqui acontece, né, 1 milissegundo, né? Então, eu tenho aqui acontecendo isso muitas vezes, muito rápido, né? E o meu motor consegue receber mais ou menos potência de acordo com a necessidade. Eu consigo compensar o esforço para que ele mantenha uma constância da velocidade. Isso acontece com iluminação, isso acontece com muitas tecnologias que a gente conhece, né, no mercado, né? Eu não vou dizer que os freios ABS utilizam PWM, não sei, tá? Acredito que possam utilizar, porque eu não conheço de ABS, mas o ABS ele é um circuito fechado, muito interessante, é um sistema realimentado, né? Ele possui ali
encoders, né, incrementais, para poder indicar qual que é a posição do eixo, né, e durante uma frenagem, né, tem então que modular a abertura e o fechamento do freio para que o veículo consiga desacelerar, né? Então, mas tem muita coisa legal para a gente trabalhar aí com o microcontrolador, inclusive com o PWM, tá? Então, o PIC, o pinout do PIC, nesse caso, o 18F 4520 e 4420, 4520, né? Eles vão ter ali o mesmo encapsulamento que vocês estão vendo aqui, esse retângulo com números, né? Esses números são os números de terminais, então você olha sempre para ele. Isso aqui é um DIP 40, né? Com 300 milésimos de polegada de largura entre os terminais. Você deve observar sempre essa meia luazinha que aparece aqui no encapsulamento, né? Olhando de cima para o componente, terminal à esquerda vai ser o número 1. No componente não tem o número 1 escrito, você tem que saber ver isso aqui, ou uma bolinha, e pode ter um círculozinho aqui inscrito no material também. Então, ao invés dessa meia-lua, em baixo relevo, ele pode ter uma bolinha assim também. Daí você sabe que essa bolinha indica o número 1. Aí você vem contando, 1, 2, 3, assim por diante. Chegou no último pino, que aqui no caso é o 20. Aí você continua do outro lado, 21 vai subindo, né? De modo que o de número maior corresponde em alinhamento com o número menor aqui, ó. 1 está alinhado com 40, tá? Então, só para te entender como é que é a contagem dos pinos. É importante saber isso. Se você não souber contar os pinos, você não consegue entender o que está acontecendo. Quero acessar o pino 18, tá? Por exemplo, o que tem de interessante aqui? Eu tenho aqui um SCK, tem um SCL, né? Eu tenho aqui um pino de clock, por exemplo, de comunicação, né? Eu tenho que olhar o que está acontecendo aqui. Então, eu vou pôr o meu osciloscópio ali para olhar, né? Então, eu tenho que saber que no pino 18 tem esse SCL ou SCK. Né? Um exemplo, né? Então, nós temos muitos terminais diferentes aqui. Por exemplo, RA0 a N0, RA1 a N1, né? Aqueles RAs, lembra que eu falei para vocês? Porte A0, porte A1, né? Então, está ligado o botão lá no porte A1. Eu coloquei um botão fisicamente ligado aqui no pino 3. Corresponde a dizer que tem um bit, né, que é o bit RA1, né, desse registrador, né, que eu tenho que monitorar. Tem que monitorar ele para saber se o botão está apertado ou se está liberado, assim por diante. Então, o pinout desse microcontrolador tem essas características, tá? Não dá para ver todos os pinouts de todos os microcontroladores que existem, tá, pessoal? Não dá, isso aí é impossível. Tem muito microcontrolador no mundo. Então, você tem que olhar para aqueles que você, de fato, vai programar, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui uma maneira de você realizar a definição, né? Dessa sua entrada, por exemplo, né? Então, a gente tem no compilador Arduino IDE, né, que é um exemplo que vocês têm no livro de vocês aí, né? Utiliza o microcontrolador Atmega, no caso o Atmega 328P, né? Então, quando você quer saber como é esse microcontrolador, você pega esse nome aqui, ó, coloca lá no seu navegador e procura o datasheet dele. No datasheet vai ter todas as informações, todos os encapsulamentos disponíveis, não é só um que ele vai ter, de repente vai ter um DIP, vai ter um outro que é SMD, então você vai ver aquele que está mais alinhado com o seu projeto. E aí, o pin mode, que ele utiliza lá, então abre e fecha parênteses, pin, vírgula, mode, tá? Em que pin é o terminal físico a ser configurado, no caso de 0 a 13, e mode é o modo de operação, se ele é entrada ou se ele é saída, no caso input ou output. Está vendo que aqui está comentado, tá? Um problema comentado para você poder entender. Então, nesse exemplo, né, você deve declarar o pino 2 como entrada. Então, nesse caso, pin mode, o mode com M maiúsculo. Então, abre parênteses, tá? Então, pin mode, pino 2, né, porque está pedindo aqui, nesse caso, pino 2, vírgula, input, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, pin mode 2 input. Estou dizendo que eu tenho uma entrada lá, como se fosse um botão, né, que vai inputar um sinal no microcontrolador. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, outra aplicação, outro exemplo, né? Sinais digitais, quando eu quero enviar o nível lógico alto na porta 2. Então, aqui eu estou escrevendo digital write.
Então, nesse momento, eu estou escrevendo. O microcontrolador, tá? Ele vai escrever no endereço 2 o nível alto, né? Então, é como se ele quisesse enviar, né, essa informação aqui, é assim que ele faz. No caso, para realizar a leitura digital, né, e armazenar na variável leitura. Então, é declarada primeiro uma variável int, né? Int quer dizer que ela é do tipo inteiro, né? Então, eu estou declarando que essa variável inteira, ela chama-se leitura, tá? Então, existe lá uma variável chamada leitura. E eu digo assim, ó, ela vai receber, né? Quando eu coloco igual, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, ela vai receber o comando digital read 2. Então, aqui dentro está o valor que ela vai estar recebendo. Tá? Então, a leitura vai receber essa leitura com esse parâmetro, vai passar esse parâmetro para essa variável leitura. Tá? No caso de microcontroladores PIC, trabalhando com um compilador Micro-C, né? No caso da Microchip, a gente tem lá um compilador que trabalha com linguagem C, né? O exemplo está sendo dado aqui, ó, ADCOM 1 igual a 15. Né? Então, está definindo que as entradas serão todas digitais. Né? O TRIC C igual a 0, definindo que o port C é saída. Né? Então, o TRIC C é igual a 0, pessoal. 0, acho que eu até comentei com vocês, hein? 0 é muito parecido com a letra O. O é o quê? Output. Né? Então, 0 é saída. E 1 é parecido com I. 1 e I são caracteres semelhantes, né? Então, quando eu coloco 1 ali, é entrada, né? Então, I, O, né? Entradas e saídas, tá joia? Então, aqui, mais uma vez, tris C igual a 0. Tris é um registrador do microcontrolador e corresponde aos terminais do nosso grupo de terminais, a gente pode falar assim, né? Que é o porte C. Ele tem o porte A, porte B, porte C, assim por diante. Pode ter vários portes, né? Como se fossem regiões da memória que correspondem a terminais de entradas e saídas do nosso microcontrolador. Então, o TRIS serve para isso. Então, vocês tinham me pedido falar sobre registrador, é justamente isso que a gente está falando agora, tá? O registrador, ele é uma estrutura de memória que tem um dado número de bits, seja 8 bits, seja 32 bits, né? Esses bits correspondem a algum tipo de informação. Cada um dos bits pode indicar para você algum recurso que tem nesse microcontrolador. Então, geralmente, registrador de I/Os, ele vai trazer para você ali a maneira que você interpreta o estado daquela entrada, daquela saída, e também qual é o tipo de configuração que ela tem, se ela é uma interface só de entradas ou só de saídas, ou se ela pode ser entrada e saída ao mesmo tempo. Então, você vai ver isso na documentação, né, do seu microcontrolador, tá? Muito bem, na sequência do exemplo aqui, ó, então a gente falou que o ADCOM 1 é igual a 15, tá? E esse comando está definindo que as entradas são todas digitais, então o TRIS C igual a 0 define que a porta C é saída, tá? TRIS B é igual a 0, B, né? 1, né? Então está definindo o porte B como entrada, né? Todo mundo está em 1. Vejam que é o TRIS aqui, ó, TRIS B, né? Então, eu estou falando que é um registrador que está ligado, né, no caso, ao porte B, né? Só que ele é justamente aquele que define se os pinos, seus terminais serão entradas ou saídas. Então, para ser tudo entrada, né, o que ele faz? Ele joga 1 para todo mundo. 1, I, né? Lembra que eu falei? Input, letra I. É número 1, né? Os dois têm o mesmo propósito, né? Classificar como entradas ali no caso. Né? E aqui, mais uma vez, ele põe assim, ó, porte C. Nesse caso, porte C é igual a 0. Então, nesse caso, que ele vai desligar todas as saídas do porte C. Tá? Muito bem. Então, mostramos aqui um exemplo, falando, inclusive, dos registradores. Tá? Nesse caso do exemplo de aplicação dos sinais digitais, a gente pode ver aqui que para enviar um nível lógico alto na porta RC0, tá?
Então, o comando é port c.f0 igual a 1, né? Porque eu estou mandando lá para esse registrador, né? Esse valor aí que eu quero mandar. Então, nível alto na saída, na porta, né? Para realizar a leitura, né, digital a ser executada, né, ou a executar uma instrução. Então, aqui já está entrando com uma lógica condicional. If port B F3, né, ele for idêntico a 1. Então, se o RB3 for acionado, no caso aqui, nível lógico 1. Né? Muito bem. Só um instante. O hardware que nós utilizamos normalmente, ele leva em conta o seu microcontrolador, independentemente de qual seja, e ele deve ser compatível com botões, por exemplo, né? E algum tipo de carga que você queira utilizar. Aqui, por enquanto, são só entradas, né? Então, a gente tem um botão aqui, um botão ali, né? Nesse caso, eu estou usando esse botão 1 com um resistor de pull down. Eu falei com vocês nas aulas anteriores. Pull up, pull down. Então, o que é o resistor de pull down? Veja, o seu botão ele está associado a um terminal de entrada. Veja, aqui. Só que no mesmo lugar que tem o seu botão 1, eu também tenho um resistor. Mas espera aí, como é que funciona isso? Funciona desse jeito. Ó. Se você apertar o botão, ele vai pegar esse VCC e vai colocar ele nesse ponto aqui, ó, nessa linha, né? Então, a partir de agora, se você apertar o botão, apertou, eu tenho VCC. VCC é o quê? Positivo. Então, está aparecendo positivo aqui. E esse resistor, ele vai lá e liga no negativo do outro lado. Então, o que está acontecendo nesse momento? Esse resistor tem corrente circulando por ele, tá? Então, nesse momento, eu estou garantindo o quê? Que a minha tensão positiva, ela chegue até na entrada digital. Tá? Então, nesse caso, entrada digital 1. Né? Então, o resistor de pull down mantém 0 na entrada digital. Já o resistor de pull up é diferente um pouco. Tá? Então, aqui, na verdade, está errado aqui, resistor de pull up. Tá? Porque a gente está colocando o resistor aqui para positivo, ó, tá vendo? Tá? Então, é mais VCC, resistor aqui, né? E o botão. Quando eu aperto o botão, o que ele vai enviar para mim, o botão agora? Vai enviar o GND. Quando o botão fechar, o GND aparece, né? Aqui na entrada digital 2, tá? Então, o que está acontecendo agora? A entrada digital 2, né? Ela está recebendo o negativo. Quando eu soltar, liberar esse botão, né? Então, eu não tenho mais negativo aqui, mas o positivo, sim, ele vem e aparece aqui na entrada digital 2, tá? Então, são dois exemplos distintos aqui, pull up e pull down, tá? Para a gente ficar na mesma página. São botões assim, botões igual tem aqui nessas fotos aí. Bom, aqui a gente vai começar a falar sobre essa parte de leitura de um valor terminal. Isso aqui está lá na aula 2, eu falei com vocês sobre isso. Tá? Tem aqui o oscilador lá fora, por exemplo, 4 MHz, e tem aqui as divisões para chegar para nós o tempo interno, né, de cada microcontrolador, né? Então, você tem aqui quatro pulsos para dar um pulso, né? Um pulso, no tempo de 4, né? Então, é isso que justamente nós vamos estudar na nossa próxima aula, a partir aqui desse ponto, uma vez que a gente chegou aí nas 21 horas, né? Nós temos que ver o resto que está para frente, não tem muita coisa, tá? Mas é só para a gente significar, né? Começar a trabalhar com a parte de interrupções, né? Como eu disse a vocês, a gente sempre dá continuidade. Às vezes eu monto um slide um pouco maior, justamente para que a gente possa dizer para vocês o que vai cair aí, e na aula seguinte a gente dá sequência a partir aqui desse slide, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos aí pela participação, pelo prestígio dessa nossa aula de microcontroladores. Desejo a todos ali uma ótima semana, tá? Fiquem com Deus e até a nossa aula semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.